E ele mora numa região parecida, com um terreno parecido com o nosso aqui, da nossa região da costeira, da Costa Doce. E eu aproveitei agora para chamar ele, para bater um papo sobre isso. O nosso amigo Jair Busque, lá da cidade de Agudo. Jair, muito bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia, é um prazer poder conversar com você aí e tentar passar um pouco das experiências da gente aí pro pessoal da região de você. Pois é, tu sabe que nós aqui da região de Camaquã, a gente, muitos e muitos anos aqui, a produção nossa é fantástica na área de arroz. Tivemos há uns anos atrás uma boa plantação, boa cultura da soja, voltando agora de novo. E agora, ô Jair, a gente vendo por todos os desafios que foram colocados na vida da gente, principalmente de vocês, produtores rurais, né? Que além da qualidade técnica da instrução que vocês têm que ter, vocês têm que depender do clima, do nosso sol, da chuva, do vento, do frio. E eu vi um vídeo teu que me chamou muito a atenção, inclusive amigos, parceiros comerciais nossos aí estão atentos também nesse bate-papo, sobre a plantação de trigo em áreas baixas. E eu queria que tu explicasse para nós, Jair, um pouco sobre isso, e eu, ao longo do nosso bate-papo, eu vou passar 2 vídeos que eu recebi teus aí, que fez sucesso, viu? Tá bem? Conta para nós a experiência do trigo, o que te levou a plantar trigo na tua lavoura aí? Bom, eu diria que, assim, a gente entrou na questão do trigo no momento em que apareceu a questão da rotação de culturas, né, pela questão das resistências que se tem nas nossas áreas aqui, para que o pessoal entenda, aqui a nossa região são todos pequenos produtores, aí no máximo de 70 a 80 hectares, isso não tendo sendo terra própria, ainda são áreas, algumas arendadas para se chegar nesse tamanho. Sim. Essa região aqui da Guarda Colônia, ela que compreende os municípios de Agudo, Dona Francisca, Faxinal de Soturno, Paraíso do Sul, isso pertence para a Depressão Central, bem no centro do estado aqui. E a gente é banhado pelo Rio Jacuí. E essas áreas já são sistematizadas há pelo menos, e consolidadas há pelo menos uns 30, 35 anos na sua totalidade, né? Que legal, hein? Uma área de sistematização completa, feita porque primeiro se tinha a ideia de que não iria mais andar nenhuma outra cultura a não ser o arroz depois da sistematização, né? Sim. Porém, a necessidade e a dificuldade que se teve com a perda da tecnologia CL, em parte por uso intensivo e não correto, né? Talvez aumentando dose, aumentando e criando e incentivando a resistência, nos levou a ter uma alternativa ou de trabalho, ou de rotação, ou então de sucessão. E eu optei particularmente pelo trigo, pela questão de que ter uma cobertura só por ter, no caso aqui um azevém ou algo parecido que se poderia colocar nessa várzea, sim, não nos traria um retorno ou um benefício imediato, vamos dizer assim, né? Sim. Pela questão de que a pecuária não seria não comportaria uma pecuária pelo porte das áreas, né? Sim, interessante. Então, o ACVM vai indo muito bem na questão do pessoal da campanha, da Zona Sul, da região de vocês, aí até existem produtores um pouco maiores que já usam no verão o arroz ou a soja e no inverno eles entram com ACVM e aí põem pecuária em cima. Sim, né? exatamente. O Jair, eu falei sexta-feira passada com o Eduardo Grupelli, que é aqui do município do Cristal, vizinho nosso. Ele fez alguns testes interessantes aí, inclusive com sementes diferentes, inclusive estão testando agora. Deve estar colhendo agora essa semana já o trigo aqui, ou iniciando já. Sim. Um excelente, olha, visualmente assim, linda lavoura, né? Também com trigo em área um pouquinho mais alta e área realmente de reserva de arroz, assim, como a tua aí, né? Sim. E a expectativa da empresa que está dando assistência para eles é de excelente resultado, viu? A gente é muito técnico o trigo nessa questão de terra mais baixa ou úmida. O fator que vai determinar o sucesso da cultura é a drenagem. E aproveitando isso, eu diria que o trigo me trouxe pelo menos 4 vantagens. Ele me deu a área drenada,
e pronta para entrar com arroz, né? O maior benefício seria esse. Assim, me tira como nós aqui, como eu lhe falei, que nós temos áreas há tanto tempo sistematizadas, me tira daquela questão de que a área sempre está com água. Digamos, no verão ela está sendo irrigada para o arroz, e no inverno simplesmente o pessoal saía, abandonava e retornava só lá por agosto para fazer o preparo, né? Então essas áreas permaneciam muito tempo com a água sempre em cima da área, né? Sim, inviabilizando uma melhoria da estrutura física do solo, provocando uma compactação, criando daninhas de inverno, aquáticas no caso, que também atrapalham o nosso sistema, né? Então o trigo trouxe para nós, ou para mim no caso, o não abandono da área, digamos assim. Colho o arroz e me tenho que dedicar a fazer uma drenagem efetiva, um preparo bem cedo, para que essa área, então isso me permite o acompanhamento. Não tem mais invasoras. Nas áreas que eu fiz de trigo, simplesmente em maio, dia 15 de maio por ali, plantei o trigo, e agora, como o vídeo vai mostrar, a gente fez a colheita no dia 1º de novembro, e no dia 2 a plantadeira já entrou sem fazer sequer uma dessecação. Pois é, estou vendo aqui o equipamento passando em cima da lavoura, colhida agora há pouco. Eu queria te perguntar o seguinte, para nós termos ideia, há quanto tempo, Jair, tu está trabalhando, pensando no trigo aí nas tuas lavouras, hein? Eu faço há pelo menos uns 8 anos. Só que não ininterrupto, vamos dizer assim. Sim. Existem anos que a gente precisa observar um pouco, principalmente nós aqui, a condição climática e o volume de chuva que vai se ter no inverno. Porque as nossas áreas, como eu lhe falei, são banhadas pelo Rio Jacuí e são sistematizadas. A cada 10 anos, pelo menos, você tem umas 2 ou 3 enchentes no período de inverno. Então é muito importante você observar, e a gente observa. Então, nesses 8 anos, só 2 anos que eu não plantei, pela questão de que o medo de perder, pela questão da enchente, né? Mas os anos que não tem uma previsão, a gente planta. E aí o Jacuí não é para brincar, né? O Jacuí é forte pra caramba, né, Jair? O rio, assim, ele é, apesar das barragens que ele tem, que conseguem suportar um volume e regular ele, quando chove muito, os afluentes que estão abaixo dessas barragens, eles sozinhos provocam uma enchente em certos casos. Né? Ô Jair, só para ter uma ideia, nós estamos falando com um produtor de que tamanho, assim, a lavoura tua, o que tu planta aí? Soja, trigo, arroz, e que tamanho de propriedade tua aí? Eu tenho minha propriedade entre a área própria e arrendada, são em torno de entre 80 e 90 hectares, entre coxilha e várzea. Uns 80 hectares de várzea totalmente sistematizada e uns 10 hectares, assim, que é uma ladeira que o cara planta, então, milho e soja, intercala, né? Sim. E na várzea, eu tenho em torno de 5 a 8% com milho agora, tive no inverno em torno de 12% dela com o trigo, onde entrou o arroz na sequência, na sucessão. Sim. E esse milho sai na saída desse milho, esse milho já está pendoando agora, e aí a chance é de que se entre com uma soja de segunda época, pensando em não ter o solo sem cobertura alguma naquela janela aí de primórdios de janeiro até a entrada do trigo, digamos. Nem que essa soja não dê uma produtividade, mas ela vai me fazer o que é o outro importante, a ciclagem, vai manter sempre os nutrientes em cima, né? Esse é um dos grandes e maiores fatores de você ter uma cultura quase que ininterrupta, né? Exatamente. Ô Jair, nós estamos falando com o Jair Busque, produtor rural lá de Agudos, uma região parecida com Camaquã, assim, em áreas baixas, e tem o Rio Jacuí, que é o problema que ele falou que é o mais crucial deles aí, questão das enchentes. O Jair, só para nós entender um pouquinho, tu é um dos operadores dos equipamentos, como é que é a tua participação dentro da lavoura, e tu tem colaboradores? Quantos colaboradores tu trabalha aí? Não, nós temos dentro da propriedade, basicamente, mão de obra familiar, e a gente tem um colaborador que é, assim, digamos, ele é um parceiro que a gente conta com ele como
digamos, um safrista. Ele trabalha por meses, por um período, que é o maior serviço que se tem. E aqui é assim, eu opero o trator, a plantadeira, eu decido de como fazer o preparo. Basicamente, todas as operações que envolvem o processo, tanto de todas as culturas, a decisão passa por mim e eu mesmo faço a execução, né? Sim, não, esse colaborador, no caso. Não, eu te pergunto, sim, tu me pergunta, eu sou curioso para tentar descobrir. Na Europa, muitas pequenas propriedades são só administradas pela mão de obra da família. Quer dizer, quem trabalha mesmo, quem está na mão na massa, é o dono da área. Eu vejo que você tem um expertise, um conhecimento bastante profundo. Eu queria te perguntar, de onde é que tu tira esse conhecimento, onde é que tu busca esse conhecimento, Jair, aí, para poder explorar tão bem a tua propriedade, hein? Bom, a gente participa na parte do arroz, a gente busca muita informação junto com o IRGA e também com o Embrapa, com empresas. A minha propriedade a mudança se deu em torno aí de uns 12 anos, quando eu senti que a gente não podia mais sobreviver só do arroz. Então eu fui convidado a ceder espaço das minhas propriedades para que se desenvolva pesquisa por empresas públicas ou privadas. Para você ter uma ideia, na cultura do arroz, o ano passado foram conduzidos em torno de 28 experimentos dentro da propriedade. Que legal, hein? Para desenvolver novos produtos, novas técnicas, novas cultivares. E aí a gente, conversando com esse pessoal desse corpo técnico das empresas e dos institutos, da Universidade de Santa Maria, o professor Enio é uma pessoa muito legal, muito aberta para conversar. O professor Paulo Regis me dá um suporte muito bom na questão do milho, que a gente troca muita informação. E eu, inclusive, sou integrante de um grupo técnico. Apesar de não ser técnico, sou só produtor, não tenho formação como agrônomo ou técnico agrícola, dentro da Syngenta, que é uma empresa privada que me convidou pela boa relação que a gente tem e pela troca de informação que se faz, né? Sim, mas Jair... Para ter vamos dizer assim, o feeling do produtor para passar para a empresa, para que a empresa consiga... gerar resposta para as demandas que a gente tem, né? Não, mas o importante desse papo, que eu percebo que tu é uma pessoa extremamente simples e humilde, mas é uma pessoa que se predispõe a abrir a sua cabeça para ouvir a opinião das pessoas, de trocar ideia com produtores, colegas ou o pessoal da área de pesquisa. Isso é fantástico, viu, Jair? Porque tu tá dizendo aí que tu tem uma propriedade de 80 hectares, produzindo tudo isso com mão de obra praticamente familiar e um parceiro que tu busca para ajudar aí na propriedade. Isso é bastante interessante, porque demonstra que numa propriedade pequena tu pode ter um êxito econômico extremamente interessante, né, Jair? Sim, com certeza. Esta é a ideia, né? Muita gente aqui, até pessoas, colegas, produtores, vizinhos, às vezes dizem, poxa, mas você tá gastando, tá fazendo, tem um custo para se fazer isso. Eu digo, sim, sempre tem um custo, mas porém agora, no caso, nesse momento eu não teria nenhuma receita. E o trigo, por maior que foi a dificuldade em virtude do volume de chuva que a gente teve no inverno e a pouca luminosidade, o trigo pagou a conta, entregou a área pronta, ciclou nutrientes e ainda me deu uma lucratividade de em torno de 900 a 970 reais por hectare. Nesse momento de entre safra, né? Onde eu não teria nada, não teria beneficiado o sistema como um todo e também não teria um retorno, né? Não, mas interessante assim, Jair, olha, muito legal esse papo, esse vídeo teu, olha, circulou por tantos grupos aí de produtores aqui da região, viu? Mostra assim essa vontade tua de repartir um pouco teu conhecimento para colegas teus, Jair, porque é bacana vocês, produtores, terem essa forma bacana de ajudar, de trocar opinião. Olha, eu tô conseguindo fazer aqui, por que tu não consegue fazer lá, né?
Então é muito legal isso aí, você ter o prazer de ajudar os outros, viu, Jair? Não, com certeza. A gente primeiro busca para a gente com essa informação cada vez mais aproximada, ou quem sabe até às vezes adiantada, né? Porque existem coisas que se desenvolvem, mas ainda não são comerciais, mas são... A gente já tem o conhecimento, o dia que isso vier a ser comercializado, a gente já sabe, já domina, e também se promove aí todos os anos. O ano passado foi o último ano que não se promoveu por causa da pandemia, mas senão todos os anos aí em março, quando se tem tudo praticamente pronto para colheita, a gente chama aí produtores da região, colegas, e traz as empresas que desenvolveram os trabalhos para mostrar resultados e explicar e compartilhar com os colegas para que isso seja difundido, né? O Jair, deixa eu fazer uma pergunta, eu fiz a mesma pergunta para o Eduardo, aqui, o Grupelli aqui de Cristal. Comercialização do trigo, tá? Antigamente tinha um problema de vender trigo para quem? Como é que é hoje? O trigo que tu produz, como é que tu consegue colocar isso no mercado? Bom, aqui no meu caso, eu comercializo direto com a cooperativa de Nova Palma, Campal, que eles têm um moinho próprio, e todo esse período que eu planto, eu sempre comercializei com eles. E, como você falou, agora no último ano, parece que, assim, nos últimos 2 anos, os moinhos brasileiros começaram a dar valor para o trigo brasileiro também. Tanto que estão comprando esse trigo e estão fazendo realmente farinha para fazer pão, bolacha, massa. Coisa boa, Ele né? passa a ser utilizado não só para fazer uma ração, como era até um certo período. Como é que está o preço? O tecnológico e a tecnologia investida em sementes hoje nos proporciona uma qualidade bem superior de grão, né? Exatamente. Eu pergunto o seguinte, como é que está o preço hoje do trigo aí pela tua região, hein? Aqui na minha região, Campal comercializando a R$ 85,00, pH 78. E é o básico, num trigo bem manejado, com uma ou duas aplicações de fungicida. Não vamos dizer que não seja um investimento alto, tem investimentos superiores a isso. Mas eu nunca tive trigo abaixo de 78, já tive trigo até 82 de pH. De peso hectolítrico, que é o peso que valoriza, né? Sim, a produção no arroz, né? Sim, entre preço de venda e custo da produção do trigo, além da satisfação de tu ter a terra pronta, mas entre preço do trigo e a produção do trigo, custo da produção do trigo, acha um bom negócio, então? Eu considero que todos os anos que eu fiz até hoje nunca tive prejuízo. Já cheguei a empatar, mas nunca perdi. Então, sempre gira aí na faixa entre 12% e 17% a margem, digamos assim, entre isso comprando semente, nunca fazendo semente salva, porque a gente não tem capacidade de armazenagem para o que se precisa para trigo, para temperatura, principalmente temperatura, né? Para eles fazerem a armazenagem. Sim, Então, a gente tem tido uma lucratividade mais ou menos nessa faixa, dos 12% aos 17%. Que coisa interessante. Bom, produtora da cidade de Agudo, Jair Busque. Jair, muito obrigado pelo carinho de nos atender aí. Desculpa a gente interromper o teu dia de trabalho, mas olha, tu não sabe o quanto é importante depoimentos como esse, de uma pessoa que eu vejo claramente, assim, pela tua percepção, uma sede de aprender, assim, tu tem vontade de aprender, tu tem uma coisa muito interessante, viu, de um produtor rural, buscar resolver e disseminar isso aí para os teus colegas. Muito obrigado, Jair, um sucesso para ti aí, viu? Não, eu te agradeço o convite. Eu acho que tenho isso como meta de vida, que a gente só tá por aqui para contribuir, né? Para aprender e repassar. Isso é uma coisa que o professor Enio Marquesan, a gente com pessoas com muita experiência como eles, como o professor Paulo, Regis, lá também da URGS, a gente aprende que isso nos motiva, pessoas que já estão aposentadas e continuam em busca do aprendizado e do compartilhamento, né? Tu sabe que aqui a gente ensina, eles alegam. Né? O Marquesan é uma pessoa que participa muito de um programa rural que nós temos aqui, da agropecuária e também de todo o informamento, que é o Conexão Rural, que dá sempre sábado de manhã, viu, Jair? Isso aí.
E agora, amanhã de noite, nós vamos ter o AgroConnection, que é um programa também produzido aqui dentro da rádio, mas quem capitaneia, quem tem essa participação importante é o Alex Soares. Ele amanhã vai falar sobre a questão do seguro agrícola, viu? Que é uma coisa que pouco se conversa ainda, Jair, mas eu tenho certeza que é um assunto que pode te interessar aí também, viu? Não, com certeza. Os assuntos que o Alex levanta, geralmente são assuntos que partem da demanda de produtores e do campo, né? Exatamente então, isso. Olha. A gente acompanha algumas coisas que ele faz, o que é ligado diretamente à nossa atividade, né? Mas essa questão do seguro, com certeza, vai ser um passo de que você passa a ter pelo menos uma garantia além do clima, né? A nossa indústria é a céu aberto, né? Estamos expostos. Eu não teria estômago para ser produtor rural, viu? Porque é difícil tu ficar chulhando o que vem lá de cima, né, meu amigo? Mas Jair, se tem muita informação, e ela é muito rápida e muito, dá para se dizer, precisa, mas nem sempre dá para adivinhar um vendaval, dá para adivinhar um granizo, né? Às vezes você está com tudo pronto, todo o teu investimento, todo o teu custo de produção já destinado e no momento da colheita pode acontecer algo que foge do controle do produtor, né? Exatamente. Jair, obrigado, um abração para ti, obrigado pelo carinho, sucesso para ti, um abraço para a família toda aí, viu? Da mesma forma, eu que agradeço. Tchau. Muito obrigado. Obrigado. Que bacana, hein? Valesca, é de surpreender, né? O carinho que o Jair trata as coisas, trata a agricultura, conhece, tem na ponta da língua, e tu vê, busca